Vamos começar agora com o nosso conteúdo para vocês ficarem expert em quadros. Como escolher os quadros para o seu ambiente? Primeiro, quando você tem uma sala, sua sala, vamos dar um exemplo de sala, né? Você já tem o seu ambiente lá com todos os móveis e quando não tem quadros ainda, fica um ambiente que falta alguma coisa, falta ter personalidade nele. E os quadros têm muito esse papel de trazer personalidade para o seu ambiente, de ter a sua cara. E aí, eu acho que esse é o ponto principal e chave na hora de escolher os quadros. O quadro, ele tem que realmente, a função, na minha percepção, é justamente vocês, na hora de escolher, ver o que tem a ver com você. Contar um pouquinho de quem você é, ou do que você gosta, ou com imagens, contar uma história, mostrar momentos da sua vida, como você pode ter uma galeria com quadros, com fotos. Então, assim, os quadros são realmente para mostrar a personalidade de quem mora ali naquele ambiente. Na verdade, né, vamos falar a verdade bem absoluta nessa história toda. Quadro é um conjunto com tudo aquilo que a gente tem falado aqui. O quadro, na verdade, é uma peça de adorno, é uma peça decorativa, né? Mas como todos os adornos que a gente coloca na nossa casa, seja o tapete, seja os vasinhos, sejam, enfim, qualquer elemento decorativo, sejam as taças que você usou lá na bandeja para decorar e montar seu barzinho, eles têm que ter o seu estilo, têm que ter a sua personalidade. E o quadro não vai estar fora disso, né? E aí, vamos lá, como não errar na escolha do quadro? Pensa num tema, um tema que você curte. Ah, você é aquele estilo super musical que adora tá ouvindo um rock, uma balada, enfim. Por que não fazer uma composição nesse estilo? Que tragam imagens de personalidades, que tragam imagens de instrumentos, enfim, que remetam para esse tema. Você não é estilo da música, rapidinho, é só não terminar o pensamento. Você não é estilo da música, mas você é daquela que ama viajar pra praia. Isso aí, eu ia falar justamente da praia. Então tá bom, estamos sintonizadas. Né? Teve um casal que a gente fez um orçamento de um projeto justamente que ela falou, nós dois somos de praia, mas a gente não mora aqui, não tem praia. E a gente queria trazer a praia para dentro de casa. Por que não trazer em quadros? Exatamente. Então, assim, não curte praia, curte serra, faz uma composição. Agora, se você também não quer botar ambiente, por que não ser uma imagem que você... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro cor, tá? Se você abrir meu guarda-roupa... É uma maneira de trazer cor. Eu sou colorida. E, assim, eu confesso que ainda não coloquei os quadros ainda na minha sala, porque eu não achei aquela imagem... Minto, essa semana eu achei, tá? Finalmente eu achei. Só que eu vou ter que economizar uma graninha pra poder conseguir botar o quadro que eu vi. Mas enfim, não vamos levar isso em consideração. Eu quero botar um quadro que seja uma imagem, mas eu não gosto de imagens muito definidas, mas que tenha uma abstração, mas enfim, é confuso até te explicar o jeito que eu gosto de quadro. Eu tenho que bater na imagem do quadro e dizer assim, é essa, tá? Então, assim, mas eu quero que tenha um pouco de cor, que traga, porque a minha sala é muito para cinza, para preto, então eu quero trazer essas cores para dentro do meu ambiente. É uma ótima maneira de trazer cor. É uma opção. E aí eu vou fazer a composição em cima de toda essa ideia. Não vai ser um tema, mas vai trazer uma linguagem de cores para dentro da minha sala. Então, assim, pensa na ideia e começa a selecionar quadros que sintonizem essa ideia, tá? E aí, assim, né, na verdade, o que a gente fala, a regra master da escolha dos quadros é que eles tenham uma mesma temática, né? E também as molduras no mesmo estilo, né? Porque senão não adianta, você pode botar toda a mesma temática, mas fez aquele samba do crioulo doido com as molduras, meu Deus do céu, não vai dar certo, não. Tem que ser molduras que conversem entre si, tá? Você pode misturar molduras, inclusive fica interessante às vezes misturar profundidades quando você vai criar uma galeria, uma mais estreita, uma mais profunda,
né? Uma mais grossa, mas, por exemplo, se for usar assim, que use todas na mesma cor. Que sejam todas pretas ou todas brancas. Não precisa ser tudo igualzinho, né, ou gente? usar branco com amadeirado, fica bonito, mas é sempre tentar ter uma linguagem e uma conversa que a gente tanto fala, que as coisas têm que conversar, tem que ter uma harmonia, tem que ter uma proporção, tem que você olhar para aquele ambiente, para aquele quadro, para aquelas coisas todas e pensar assim, nossa, tem uma harmonia aqui, tem um conforto visual, tem uma coisa gostosa que eu olho aqui e vejo que tá dando tudo bem, tá tudo certo, sabe? Passada essa introdução, essa pincelada na regra da forma geral, vamos lá às nossas imagens que ajudam muito a vocês visualizarem tudo que a gente está falando. Vamos lá, gente. Isso daqui é uma das formas, são algumas das formas, as mais usuais, e todas elas estão corretas, de você organizar os seus quadros na parede, tá? Claro, gente, a gente não vai conseguir passar para vocês 100% das formas possíveis de serem usadas, mas pelo menos a gente passando as regras básicas, vocês já vão ter um norte para começar a fazer aí. E aí, vamos lá, a gente primeiro fala de alinhamentos. Nessa primeira parte, a gente vê aqui os alinhamentos simétricos. E aí você pode ter 3 peças como esse daqui e eles vão estar exatamente alinhados. E aí seria o caso. 3 peças iguais, né? Isso. Para você conseguir criar essa simetria. E aí eles estão alinhados e equidistantes. Tem a mesma distância entre um quadro e outro. Tanto no exemplo de cima quanto no exemplo de baixo, tá? São peças simétricas com a mesma medida. Aqui são 3 peças e aqui são 8 peças menores que vão fazer o mesmo formato, vamos dizer assim. Já aqui do lado, nessa outra imagem, a gente já tem peças de tamanhos diferentes. E aí, nesse caso que a gente tem uma peça maior com 2 peças menores, você pode alinhar por cima ou você pode alinhar por baixo. É uma opção. Ou ainda, como aqui, pelo centro. Então, é uma opção que não você... Não necessariamente só quando for assim, quando forem vários quadros diferentes, você pode ter sempre essa opção de alinhar por cima, alinhar por baixo ou alinhar pelo centro. São maneiras fáceis de você combinar, porque aí só tem 3 quadros, mas você pode fazer isso com uma quantidade bem maior. Claro. Mas são maneiras de você criar um alinhamento e um conforto visual, né? Uma harmonia esteticamente. E aqui nesse último exemplo você tem vários tamanhos de peça, mas vejam que eles formaram um retângulo único. E aí você criou esse alinhamento com várias peças que a gente chama aqui com alinhamento por fora, né? Todas as peças estão alinhadas pela linha externa. Então, por exemplo, poderia ser esse quadro um pouco menor e aí essa peça um pouco maior, mas o alinhamento externo não roubaria a cena. E aí, gente, uma outra questão, né? Muita gente nos pergunta qual a altura certa de colocar os móveis. Os quadros. Os quadros, desculpa. Então, o ideal é que ele esteja nessa altura, o centro do quadro, tá? Ou o centro da composição dos quadros. Quando é uma galeria, no centro da nossa visão. E a altura média do brasileiro é em torno de 1,60 m. Então, nessa altura. Mas, o que a gente tem que levar em consideração? Tem gente que pensa assim, meu Deus, na minha parede tem 4 metros, eu vou botar nessa altura? Sim. Mas, por exemplo, eu tenho aqui um sofá. Se o sofá for bem baixinho e for só esse quadro aqui, sem ser o quadro maior, se você tem que levar em consideração se esse quadro não vai ficar muito voando, vamos dizer assim, em relação ao sofá. Então, a gente, quando tem essa questão de sofá, a gente se preocupa, ou sofá, ou um aparador, ou um rack, qualquer móvel que o quadro pertença àquele espaço, você precisa deixar de 20 a 25 centímetros para começar a partir daquele móvel. Então nunca coloque esse quadro, às vezes 1,60 m, esse quadro nem é tão grande e vai ficar muito perdido. A gente depois vai mostrar. Aí, na verdade, é a questão também de você acertar o tamanho do quadro. Isso aí. Porque certamente você não iria usar só um quadrinho pequeno para abraçar, entre aspas, né, para compor com um sofá grande.
Então, se você vai ter essa dificuldade de ter que botar o quadro mais baixo porque ele tá muito voando na parede, provavelmente esse quadro tá na medida errada. Então você pode escolher um quadro um pouco maior ou fazer uma composição com esse quadro que englobe melhor esse ambiente, né? Mesmo caso aqui embaixo nessa sala nessa representação de uma sala de jantar. Você vê que o eixo da composição tá na altura correta, de 1,60 m. E aí, gente, a gente fala essa medida de 1,60 m, como a Francine falou, é a nossa média de altura do brasileiro. Pode ser que, às vezes, em outro país, você vai achar essa média de altura diferente. Porque, né, pela evolução deles lá, ou pela métrica deles, vai ser diferente da nossa. Ou então, por exemplo, a gente já teve clientes aqui que a média de altura deles dentro de casa é 1,90 m. Então, tudo foi feito mais alto, tudo foi feito fora do padrão. Então, pode acontecer essas modificações em função da necessidade de cada um. Mas aqui com as imagens que a gente vai mostrar mais pra frente, a gente Vocês vai vão conseguir entender melhor. Isso. E aí, né, veja como nessa imagem do lado, como ficou totalmente errado você colocar os quadros de forma solta. Isso não é legal, não vai funcionar direito. E aí também é uma outra maneira de se planejar o tamanho dos quadros. Essa distância entre os quadros deve ser entre 5 até 8 centímetros. Muito mais que isso não fica tão interessante. Vai parecer que eles estão soltos, né? Isso, perdidos, né? E você sempre pensar nessa questão como um todo. Você consegue ver que, por exemplo, esse móvel ficou super encaixado, os quadros ficaram super encaixados, perfeitos, proporcionais ao móvel, porque você pensou numa medida completa. Ideal, né? Na medida completa. Sempre você tem que pensar na proporção, como a gente já falou antes. Nunca vai poder ficar aquela questão como eu posso falar? De você estar com coisas desconexas, né? Na verdade. Isso. E aí, na verdade, você tem que pensar... O quadro fica muito maior que o móvel. Isso. E aí, na verdade, você tem que pensar o seguinte: onde eu vou botar os quadros? Eu vou botar os quadros para poder complementar a decoração do aparador. Então, você vai medir o aparador, vai medir a área que seria composta por esses quadros, e aí você vai planejar quais seriam as medidas ideais para os quadros para você comprar. Entendeu? Não é você ir lá na loja, comprar o quadro e depois tentar encaixar. Não, é exatamente o contrário. Meu aparador tem 1,60 m. Você não vai botar um quadro de 1,70 m, de 1,80 m, né? Ou a composição de quadros. Então, tenta pelo menos botar uns 10 centímetros ou 20 centímetros de espaço sobrando depois. Então, assim, se um aparador tem 1,60 m, tenta botar com 1,15, 1,20, 1,30, para sobrar um espacinho entre os lados e ficar mais harmônico. Aí tá vendo? Já nesse outro modelo, né? Tá vendo outra ideia. E aí, mesma coisa, você vê a altura, vê a largura. E aí, vejam o que Francine falou, chamou a atenção, né? Esse sofá tem o encosto bem baixinho. Um encosto baixo, aí deixou um espaço aqui de mais ou menos 20 a 30 centímetros para começar a primeira tela. E não necessariamente aqui vai estar com 1,60 m, mas aqui pode ser que esteja um pouquinho. Pode ser que esteja um pouquinho? Pode. O ideal é que esteja bem próximo a isso. Um pouquinho mais. Gente, variou 5 centímetros a mais, 5 centímetros a menos, calma um bocadinho, né? Se pra poder ficar com 1,60 m, esses quadros tivessem que começar daqui, ia ficar muito desproporcional, ia ficar muito estranho, porque os quadros iam parecer que estão voando. Um erro que a gente percebe muito são as pessoas, às vezes, ver assim, daqui até o teto da minha sala tem 2 metros. Aí você pega e divide no meio e bota os quadros no meio desse vão de 2 metros. E aí, às vezes, os quadros ficam voando em relação ao móvel, ficam lá perdidos, entendeu? Então, a gente precisa muito dessa questão de pensar na composição como um todo. Com o móvel. Isso. Afinal de contas, o móvel faz parte daquela composição, daquele espaço que você está criando. Esse 1,60 m funciona muito bem nessa composição anterior, que ele tá no meio da parede sem ter móvel nenhum embaixo. Isso. Então, aí você tem que seguir realmente essa regrinha. Então, a gente não pode esquecer que a distância entre os quadros, quando você quer deixar eles simétricos, tem que ser de 5 a 7 centímetros. 7, 8 centímetros. Aqui nesse caso, por exemplo, você vê que tem um espaço vazio aqui
mas a gente tem que levar em consideração, aqui tá dando essa sensação que tá fora do eixo, mas é porque esses daqui é o alisar, né? Mas você vê que tem um alinhamento, tá vendo? Esse alinhamento é por fora. Então, às vezes vai ficar um espaço assim, mas eu colocaria mais alguma coisa ali. Eu também. Aquilo ali me incomodou, aquele buraco ali me incomodou um pouco. Mas o que a gente quer dizer é que às vezes vai ficar um espacinho maior, mas porque o alinhamento exigiu, tá? E, gente, esse recorte de papéis é um truque muito legal para você não errar na hora de comprar ou de marcar a posição dos quadros. Vamos supor que você já tem vários quadrinhos lá, que você gosta e que você quer montar uma galeria. Mede todos esses quadrinhos e vai fazendo a organização dele na parede para você, antes de fazer o primeiro furo, para você conseguir entender como que eles vão funcionar. Aí você vai pegando cada um e vai identificando quadro 1, quadro 2, quadro 3. Ou de acordo com a imagem. Né? De acordo com a imagem, coloca o nome. Porque enfim, tem muito, né? Nesse exemplo que seriam muitos quadros. Então você vai identificando, ó, outra ideia. Esse aqui você vê, fez o alinhamento pelo centro. E aí você já tá organizando, já tá medindo os afastamentos de uma peça para outra, para na hora que você for colocar, você só vai conferir aonde que tá o gancho de suporte. Ah, esse quadro é horizontal, ele provavelmente vai ter 2 ganchos. Você vai marcar aqui. Você já pode marcar aí em cima do papel mesmo. E vai ali e fora. Não sujar a parede, tá? Exatamente. E aí a gente vê composições de quadros, esses daí estão sem as imagens, né? Mas como que fica interessante. Esse aqui tá bem baixinho, tá, gente? Então esse daqui você tem que tomar cuidado, porque esse aqui provavelmente não tá com 1,60 m no centro, não. Então, e fora que ele tá também levemente desalinhado, né? Ele poderia ter... Tá precisando de uma correçãozinha aí, pouca coisa, mas não tá tão ruim. A gente quer mostrar que você consegue criar formatos bem diferentes, bem inusitados e que fica bem interessante, né? Aqui um outro, um alinhamento aqui também pelo centro, ó. Eu gosto muito desse estilo de organização, acho bem bacana. Eu gosto de misturar bastante formatos. Agora vamos falar um pouquinho das molduras? Molduras e acabamento. Opa, passei aqui. Olha só, quando você às vezes quer fazer uma galeria de fotos e as fotos às vezes já estão reveladas naquele tamanho 10x15, né, que a gente tinha até pouco tempo atrás, meio que padrão. Olha que forma legal de você ampliar o tamanho desse quadro e não ter que fazer do tamanho da foto, né? Seriam os passe-partours. Não sei se eu falei o plural da forma certa, gente. Se eu falei errado, desculpa. Mas é isso. E eles não precisam necessariamente, passe-partout é esse tipo um papel, né? Pode ser de papel, pode ser de outro material, mas ele dá essa moldura fora da moldura, tá? Isso tá lá por trás do vidro. Ele consegue realmente você aumentar a área do quadro, né? Não só com a moldura, é uma maneira de conseguir aumentar essa imagem, para você às vezes conseguir chegar lá naquela medida perfeita para encaixar em cima do seu móvel, por exemplo. Então, volta rapidinho só naquela primeira. O que eu queria dizer não precisa ele necessariamente ser como esse aqui, que todo o redor tem a mesma medida. Você pode usar desse jeito aqui. Você pode mudar a dimensão, né? Mudar a dimensão. A proporção. Não precisa ficar presa nessa questão de que tem que ter 5 centímetros ao redor de tudo, tem que ter 3 centímetros ao redor de tudo. Isso. Não necessariamente. A gente já usou quadro em composição nossa que ele não tinha o passe-partout lateral. E a gente colocou para poder completar o tamanho que a gente queria na altura, ele tinha uma faixa em cima e uma faixa embaixo. E você não necessariamente precisa deixar ele centralizado aqui, fica muito bonito também se ele desse jeito aqui, você desce ele um pouquinho e fica uma área maior. Uma sobra maior em cima ou ao contrário, né? Fica bem interessante. Fica diferente. Também. São formas diferentes de você criar uma coisa diferente. Ou, por exemplo, deixa eu mostrar aqui de novo, eu adoro mostrar esse quadro porque realmente é uma obra de arte, tá? E olha lá, era um papel A4, isso aí é uma colagem que eu comprei. Você consegue ganhar. Eu não usei o passe-partout, mas usei uma sobra de vidro. Na verdade, não deixa de não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Né? Mas é uma outra opção também que vocês podem fazer se você quiser aí um vazado nessa peça. Aqui a gente já vai falar um pouquinho na questão de vidro.
os quadros podem ter vidro com anti-reflexo e com reflexo. Nesse caso aí é vidro com reflexo. Então tem a moldura, esse aí não usou o passe-partout, foi direto e já deixou e botou o vidro. E aí fica bem bonito, fica bem elegante. Fica bonito, mas toma cuidado de onde você vai botar. E isso aqui pra mim me incomodaria. Você ter esse reflexo todo da janela batendo aqui, né? Então, pra mim me incomodaria. Poderia até atrapalhar a visão dessa peça. Então, assim, nesses casos a gente deve usar O o antirreflexivo. antirreflexo. Exatamente. Agora, nesse caso aí já é um quadro sem vidro. Uhum. E é uma maneira de você baratear e deixar seus quadros mais leves. Porque quando você vai fazer o quadro, você tá às vezes com a imagem já impressa, né? Ou uma tela, por exemplo. Você vai colocar a moldura, você pode ou não colocar o vidro. O vidro, dependendo do material, né? protege, tá? Mas tem tipos de material que não precisa de vidro. Você consegue deixar aquele quadro muito mais leve, muito mais barato. É uma maneira, é uma diquinha de economia, vamos dizer assim. E aí também, né, o estilo da moldura que você vai usar também, você pode baratear ou não essa peça pra você. Tem molduras bem mais baratas, molduras bem mais caras. Agora vamos falar das peças apoiadas. Gente, é uma super tela isso daí. Eu amei essa imagem, essa composição. Ficou muito bonito. Mas precisa de um pé direito alto pra colocar isso aí, né? Senão... não ficar, né, desproporcional. Na verdade, eu acho que esse aqui encaixou melhor justamente por isso. Porque normalmente as salas com pé direito duplo acaba que ficando um vazio muito grande naquela parte alta. E aí, olha só, né, aquela questão que a gente falou de você não se basear nas alturas com relação à medida da parede. Imagina se você tem uma sala com o pé direito duplo que você vai querer botar um quadro aqui no meio da parede, só pra você dizer que você centralizou. Perdido, né? Nossa senhora, ia então ficar... esse quadro tem que estar mais pertinho do sofá. Agora, outra coisa que deu conforto visual aqui, porque o sofá aqui é baixo, o quadro é bem grandão. O que deu conforto visual aqui foi a planta, que conseguiu fazer esse link... A escala, né? Esse link de ir crescendo, sabe? Daquilo ir ficando grande. Dani, eu tenho até preferido o quadro sem vidro, porque o vidro dá umas manchas entre a tela e o vidro. Aí depende muito de quem tá confeccionando o seu vidro, tá? O seu quadro. Nunca aconteceu comigo, comigo também não. Eu nunca vi isso acontecer. Cuidado, pode ser também às vezes o lugar que você tá fazendo que não fez bem feito. Mas vamos continuar. Outra forma de usar os apoiados são nas prateleiras, né? E aí você consegue fazer uma galeria diferente de quadros, que fica bem interessante, simplesmente apoiando. E aí fica muito mais fácil, você não precisa furar a parede, né? Ter aquela questão, e você consegue ir trocando. Você pode botar um mais pra frente, um mais pra trás, né? Vai variar. Para você que enjoa do ambiente, do jeito que ele fica, né? Que gosta sempre de mudar o móvel de posição. Se não der pra mudar o móvel de posição, muda os quadros de posição. Isso aí. E aí é um artifício, né? Nesse caso aí eu já não curti muito, não é que está errado, mas eu achei que ficou muito repetitivo, ficou muito cheio. Muito cheio. Podia ser só uma prateleira, né? Ou a prateleira de cima podia não ter quadros e colocar uma plantinha. Então, assim... E outra coisa, pra mim, faltou cor nos quadros. Os quadros ficaram muito neutrinhos. Ficou meio monótono, né? Muito monótono, exatamente. Dani, fazer em vidraçaria chique não quer dizer nada na vida, não. Vamos falar a verdade. Mas, isso aí é caso para outra conversa. Olha que legal também essa forma de apoiar em aparador, com peças de tamanhos bem diferentes. E aí sim, gente, nesse caso de apoio, dá para você fazer sobreposição de quadros. No caso de estar preso na parede, não dá para você fazer essa sobreposição, porque você não vai conseguir fixar. Mas no caso do apoio, você consegue fazer essa coisa de você encaixar um pouquinho um quadro no outro, com aquela preocupação de um não ficar totalmente na frente do outro, né? Escondendo. Pra não roubar a cena, roubar a cena do outro. Interessante, um deitado, o outro em pé, um bem mais alto, mas pra não ficar aquela coisa assim, de um altão com espaço entre o outro, você colocou um na frente deitado. Cria uma área muito bonita de interesse e um conforto visual, porque também tudo tem proporção. Isso. E aí sempre lembrar da temática, você vê que ali é um prédio, uma escadaria, o outro tem uma estrutura
armadura de Provavelmente ferro. algum ambiente de arquiteto, de engenheiro, alguma coisa assim. Verdade, bem próximo. Essa daí já é são 2 telas enormes que deram muita personalidade, preencheram muito bem essa parede. É um Olha escritório, só. né? Uma sala de reunião. Então, nesse caso de peças apoiadas de chão, não tem o risco de ninguém aí causar um acidente. Causar um acidente. Mas é sempre bom se você passar a usar uma peça desse tamanho, você pelo menos fixar ela lá em cima. Sim. Tá? Fixa não mesmo. deixa totalmente solto, Se não. for em lugar de passagem, tá, gente? Porque Acho provavelmente é um importante. quadro pesado, né? E a gente Tem não pode vidro, correr esse né? risco. Outro caso de prateleirinhas e de prender os quadros, apoiar os quadros na prateleirinha e como que deu uma vida, né? Na nossa escrivaninha, provavelmente. Olha que a gente falou da linguagem, né? Um quadro é sobre os Beatles, o outro quadro sobre os Rolling Stones. E aí, por mais que esse aqui não seja uma linguagem diferente, é uma linguagem de natureza, é uma forma de trazer a natureza para dentro de casa. Então ele meio que tá linkando com as outras peças que estão aqui. E por que ele tá? não tá estranho também? A moldura é igual. É igual. Então, a mesma medida, né? Tem a mesma medida, não, a mesma cor. Ele tem a mesma linguagem. Tem a mesma espessura. Sim, a mesma espessura. Isso. Acho tão fofo esses quadros nas prateleiras. É legal mesmo, funciona muito bem. É só saber escolher e aí certamente vai dar certo. Olha que fofinho esse estilo de prateleira de serralheria, eu fiquei apaixonada. Achei uma prateleira mais legal. leve, né? Isso. E aí, olha só que interessante, aqui uma prancheta com uma foto, provavelmente também é uma coisa de algum fotógrafo, tem cara de ser de alguém que trabalha com arte, né? Uhum. E aí são todas imagens de mulher. Uhum. Como, é aquela questão da temática, né? E aí as molduras não são idênticas. Você vê que tem madeira e tem preta, mas são tons que conversam e que combinam entre si. Tem uma que tá até presa na prancheta. Foi isso que eu mostrei. É bem diferente. Ficou legal. E aí, como que também a gente ama esse efeito que os quadros dão nas prateleiras junto com os objetos de decoração. E por que não na cozinha, né, gente? Agora vamos falar um pouquinho da ideia dos temas para cada cômodo. Já na outra live o pessoal perguntou se poderia usar frutas no quarto. E aí Francine deixou bem claro, se não fizer parte da sua personalidade, do seu estilo de vida, é melhor não. Da mesma forma que você botar fotografias muito específicas que não tenham a ver com a cozinha, colocar, por exemplo, tem gente que gosta de imagens de cavalo. Botar imagens de cavalo na cozinha não fica legal, tá? Então pensa e planeja. Não é uma obrigação, porque claro, depende muito da personalidade de cada pessoa, mas existem estilos de fotos, né, de imagens que não ficam tão legais em um ambiente ou em outro. Tudo tem uma exceção, né? Claro que essa exceção sempre tem que ter a ver com a personalidade da pessoa. E é claro que assim, né? Você botar imagens de fruta, de café, de coisas na cozinha, vai estar muito mais a ver, né, com a temática do ambiente, vamos dizer assim. Isso aí. Olha também outro caso de composição apoiada. Nesses casos aí, a questão do lettering, né? Tem um exemplo, que são as frases, as palavras que estão tão em alta, é uma nova arte, vamos dizer assim, né? Uhum. É um novo padrão, um novo né? estilo. Nem é tão novo assim. Não, mas a gente vê cada vez mais sendo usado e são quadros coringas que combinam com qualquer ambiente. Isso. E você consegue misturar com qualquer outra, desde que tenha algum sentido, né? Tudo tem que ter sentido, tem que ter conexão, né? E aí um outro quadro abstrato, como que também ficou legal. De repente eu olhei pra essa imagem, parecia que eram 2 janelas. Me confundi aqui. E aí esse daí a gente até falou na outra live de adornos, como que é interessante colocar uma peça sobreposta na frente. Olha só, que aqui não tem nenhum problema de ter botado esse vaso totalmente na frente do quadro, porque esse quadro não tem uma imagem, né? Ele só tem muito abstrato. ele é mais um jogo de cores
do que uma imagem. Isso aí, ele Então, você não está escondendo nada. você vê que as peças estão totalmente na frente, mas você está escondendo o que aqui? Nada. Né? Então funciona. Então é aquela coisa, toda regra tem sua exceção, né, gente? Vamos levar um pouco de bom senso na hora de organizar os adornos. Como fica interessante, o quadro não necessariamente precisa estar preso na parede para ficar interessante em cima de um aparador, de um buffet, de um móvel. Ó, outros casos de prateleira, aquela ali até usou passarinho, usou coisinha penduradinha, não necessariamente só o quadro, usar uma plantinha também. E aí é o caso dos quadros deslocados, né? Você não precisa que esse quadro esteja centralizado no móvel. Você consegue deixar ele deslocado e cria um ponto muito interessante, dá mais personalidade ainda àquele ambiente. É aquela coisa de você às vezes ter um quadro que você curte muito, quer colocar e às vezes ele não encaixa para ficar centralizado. Você não necessariamente precisa usar ele no meio, você pode botar ele levemente lateralizado, para um lado ou para o outro, e aí você vai escolhendo a sua composição. Aqui também colocou um outro... aqui foram duas peças, uma composição, mas também não precisou colocar no meio da cama. Colocou mais para um lado do que para o outro. Dá uma personalidade legal. É uma forma diferente de você aplicar. Não necessariamente... A gente às vezes tem que sair fora da caixinha, né? E fazer uma coisa diferenciada. A personalidade da pessoa permite, fica bem interessante. Eu gosto muito desse jeito. Ó, agora a gente já vai falar das duplas de quadro. Esse caso aí é uma mesma imagem que foi dividida em dois, né? E chega mais perto, não sei se tá dando pra ver o que é. É aquele negocinho tipo um algodãozinho que fala, eu esqueci o nome disso. É a dente de leão, leão. aquela planta. E que foi feita ela dividida em duas peças. Ao invés de botar um quadro numa peça única, ela cortou a peça no meio e separou em dois quadros. A dupla pode ser assim, ou podem ser dois quadros. Esse também ainda é a mesma imagem que se dividiu em dois. Tá vendo? Ela quase que fez uma... Não é uma imagem rebatida, não. Não. Tá bem. E aí podem ser duplas assim. E aí você fala assim, nossa, mas é um pincel e é uma mulher? Não, é maquiagem que é o tema, né? Então você tem que pensar sempre nessa questão de ter um tema. Ou... Isso aqui tá parecendo só um sketch de maquiador, né? Tá bem parecido com aqueles sketches de maquiador. Olha esse, como que é engraçado, fofinho. Ele se compõe, né? Eles são diferentes e se compõem. Outro de planta. Esse já é mais gráfico, né? Duas estampas diferentes que... Porém, quando a gente mistura estampa, qual é a regra? Seguir as mesmas cores, né? Exatamente. E olha só que legal, é esse caso que colocou um remo em cima dos quadros e compôs perfeitamente o estilo de navy, né? Isso. Bem legal. Essa já é uma composição, como se fosse uma galeria, né? E aí ficou muito, gente, eu adoro esse estilo com os quadros encostadinhos um no outro. Mas pra ficar legal, realmente eles têm que conversar entre si. E é aquela coisa, né, gente? Se você for optar por usar esse afastamento zero, porque normalmente... Eles têm as mesmas cores, né? Não, e também é aquela coisa, é normalmente usado em lugar que você não tem muito espaço. Sim. E aqui, como ele tem totalmente uma leitura única, você consegue identificar as imagens de forma separada. Não mistura temas nesse caso, porque não vai ficar legal. Você não vai saber pra onde você olha. Provavelmente está contando alguma história. Isso, né? Provavelmente. Ó, essa composição em galeria totalmente simétrica, totalmente equidistante. E aí são imagens, né? Grafismos, são coisas abstratas, mas que ficou super interessante, preencheu bem esse centro aí que a pessoa deve ter ficado, eu coloco uma tela só grandona, não, ficou bem. Vamos falar a verdade, essa sala é 100% simétrica, então aqui a regra era exatamente essa, a simetria das peças. Olha, aí... Outro exemplo de composição, e aí olha o alinhamento aqui, ó, pelo meio, ó. E aí tem a mesma cartela de cores, vamos dizer assim. E se você parar pra pensar, passar uma linha vertical aqui, esse lado tem a mesma proporção do lado de cá. Essas duas peças quadradas
fazendo essa subida e as duas peças no lado Só que contrário uma foi pra cima e descendo. outra foi pra baixo. Mas E essa basicamente peça tem é essa exatamente tamanho igual ao da lado de cá. É meio que tá um rebatimento Ao contrário. horizontal, né? Vamos dizer Isso, assim. rebatimento horizontal. Rebatimento horizontal. Mas tá alinhado pelo eixo. Aqui ele tá fazendo aquele alinhamento total, né? Fez o retângulo para poder fixar essas peças, formando um retângulo inteiro. E aí você consegue ver uma maneira de se colocar, fazer aquela galeria de fotos que tanta gente pergunta e como que ficou super interessante. Foi o que a gente falou. Usa as fotos todas ou preto e brancas ou sépia, né? Ou se for para usar colorida, mas que tenham mais ou menos o mesmo perfil de cores, vamos dizer assim, mesma cartela de cores e que sejam do mesmo tema. Essas daí a gente não sabe se é de um dia específico. Provavelmente de uma né? família, mas não Mas é de do uma mesmo família, dia. isso Não é aí. do mesmo dia. E aí uma galeria bem misturada, vamos dizer assim, e que, olha só, ela também é organizada Com alinhamento pelo eixo. Isso aí, pelo eixo, mediu para ver se a altura bateu certinho, e você vê que é um banco baixo e ficou perfeito, não começou lá em cima, Isso. né? Não deu aquela diferença. Essa daí já tem uma outra galeria. Olha, eu adoro essa mistura de botar um grande com os menores do lado. Eu acho que fica super interessante. E aqui ainda E tem esse um daí conjuntinho também. aqui, que na verdade não precisa necessariamente você ter duas peças, uma do lado da outra. Você pode botar uma em cima da outra, né? Gosto muito disso também, de dar uma verticalidade ali nessa parte. Olha só, tem mais um cantinho aqui, ó. Tá vendo? Olha aquela ideia que a gente falou no início do passepartout, maior embaixo do que em cima. Né? Era isso que a gente estava querendo falar lá no início. E aí vamos para as telas. Tela também é uma coisa que é bem bonito, a gente gosta bastante também. Você pode usar com moldura e sem moldura. E aí, como que ficou perfeita essa proporção dessa tela com o sofá. A tela também é um artifício muito legal, porque geralmente é um quadro leve, né? Normalmente de peso, né? com relação a peso. E prático. E olha só como que preencheu perfeito nessa parede. Parece que ela foi feita realmente sob medida pra ali. Aqui já fez em cima da lareira. E trouxe um colorido para essa sala que é tão neutra. Por isso que a gente fala tanto do colorido que a tela consegue trazer. A tela geralmente traz, como é uma arte geralmente abstrata, dificilmente a tela só pode ser abstrata porque é pintado, né? Não necessariamente. Não necessariamente, pintura pode ser não abstrata. Mas geralmente é o que a gente mais vê, vamos dizer assim. Agora, atenção para essa imagem. A gente não sabe se provavelmente não colocaram o quadro no lugar e tiraram a foto antes, ou se foi um erro de colocação, porque esse quadro tá apoiado no sofá, não está correto, tá, gente? Não funciona apoiado em sofá. Sofá é um móvel que não dá muito certo para apoiar. Então, ou você coloca uma prateleirinha, ou você realmente fixa ele na parede, tá, gente? A gente acredita que aqui tiraram a foto antes da hora, mas o ambiente tá muito certinho. Muito arrumado. Mas aí enfim. É um exemplo de trio de quadros. Como que fica bonito também é a mesma imagem. É uma imagem única que foi feito o corte, né, para poder ela dar uma continuidade. Quando você faz essa imagem única, gente, tem que se preocupar na questão da moldura, tá? Não coloque molduras muito largas, porque você vai quebrar o desenho e não vai conseguir dar tanto esse efeito. Então você vê que essa moldura é bem sequinha, poderia também não ter moldura, ser só um vidro, né, na frente do quadro e ser perfeito do tamanho. Um outro trio que também tem a mesma linguagem, mesmas cores. E esse daí que já tem a questão do lettering, como a gente falou, né, que é as palavras. Passou um corrente. Esse também é uma composição que de alguma maneira a conversa aí é a natureza. Isso, apesar de estar em preto e branco, né? Aqui é a folhagem, a água, e aí finalizou com lettering para poder simbolizar alguma coisa para essa pessoa que usa aquele cômodo. Olha que sensacional essa ideia de delimitar os quadros na parede com serralheria. A gente adorou essa ideia, gente, assim.
Vou te dizer que eu acho que eu vou copiar alguma. Em algum momento da vida, né? Deu uma ideia de um Adorei. boiserie, Isso. mas ao mesmo tempo com um material diferenciado. Ela criou uma moldura externa para essa galeria que Eu ficou adorei. bem interessante. Eu Agora adorei. vamos falar um cadinho dos erros, né? Pra gente finalizar. Vamos lá, né, gente? Eu acho que a gente não precisa falar muito para dizer que isso aqui tá 100% errado. Tá bem poluído. O que a gente quer dizer com essa imagem? Nesse caso, é uma parede completa de quadros. Se não tivesse móvel nenhum nessa parede, se você arrumar ele e as molduras fossem bem semelhantes, não estaria errado, porque eles estão seguindo a mesma temática. Mas está muito confuso, tem muita informação. Provavelmente é uma galeria, uma coisa de Uma empresa de designer, design. né? Isso, porque são todas imagens, parece que criadas. Mas né? assim, tá totalmente fora da regra. As molduras não são parecidas, até são parecidas, mas não tem aquela sequência. A temática tá meio A misturada. temática tá certa, porque não deixa de ser imagens gráficas que provavelmente essa galeria, essa empresa fez, né? Vamos desenvolver. Mas tá cheio demais, Mas tá né? muito Poderia ter confuso. criado E as distâncias grupos. também, né? Não Poderia tá ter se muito criado grupos de Nem quadros. esses 4 aqui estão no mesmo alinhamento. Você pode ver que tá umzinho mais Meio pra lá, tortinho. um pra cá. Então, assim, não cria aquela sensação de proporção, de conforto visual. Aqui é uma das imagens que a gente postou colocou lá na enquete. E aí, será que você acertou ou errou? Então, gente, aqui até entre nós duas houve uma divergência de opiniões. Isso. Tá certo ou tá errado? Vamos lá. Se você considerar que tá Os quadros em si, né, sem pensar nas distâncias, não estão errados, né? Eles têm a mesma temática, né? O estilo tá legal, tá a composição até das molduras mesmo diferentes, eles têm um estilo. Você vê um estilo mais masculino, meio old school, né? Então, assim, a temática tá legal. O que tá complicado aí, vamos dizer assim, são os afastamentos. A questão do alinhamento não ficou legal, né? E um pouco do excesso também, considerando que isso é um cantinho de um banheiro, né? Mas esse excesso pode fazer parte da personalidade da pessoa. Então, se faz parte da personalidade da pessoa, que pelo menos parece muito por todos os outros adornos que tem na imagem, tudo bem, tá? Dá pra ser aceitável, né? Isso. Vamos dizer assim. Essa imagem aí, eu vou te dizer que quase todo mundo acertou, só teve um errado. Nem lembro quanto foi, mas foi tipo mais de 20 pessoas votaram que tá certo e realmente tá certo. É a mesma temática, as mesmas molduras, Mesmo os que não afastamentos esteja- estão corretos. O único afastamento que ficou um pouco diferente foi esse aqui, porque tá apoiado, Mas não mas tem ainda problema. assim ele tá alinhado, enfim, tá super corretinho. Aqui também é um outro caso de que pode criar dúvida, né? Mas está correto. Criou também, passou, vamos dizer assim, do móvel, né? Como a gente falou, de não passar do móvel, mas ele criou uma junção e linkou com o móvel que tem do lado do sofá. Então ele fez um jogo que ficou bem interessante. E aí você bonito, vê e a que ele temática, tá os tons. meio que alinhado aqui pelo eixo, não todo ele, mas ele pegou essa peça, botou exatamente no meio daqui e que encaixou no meio dessa daqui. Enfim, foi fazendo um jogo de encaixes que funcionou bem legal. E a temática é a mesma, né? Toda com um tema de natureza. Esse já é um caso também que pode criar uma dúvida, tá certo ou tá errado? Aí muitas pessoas podem falar assim, não, tá errado, porque né, o móvel já passou muito do móvel, ficou um negócio no chão, outro não. Criou não tá muito correto na questão de afastamentos, de alinhamento, mas criou um ambiente super interessante porque são grafismos, são imagens gráficas, né, criadas, e que tem uma mesma temática, uma mesma cartela de cores, ficou super interessante e abraçou o móvel. O que a gente quer dizer, quer mostrar com essa imagem e com a outra, que existem regras, mas que existem exceções, né? Então, assim, tudo a gente precisa ter um bom senso. Aí, esse aí, meu Deus, isso me incomoda
Profundamente. Vamos falar a verdade, incomoda profundamente. Gente, aí tá tudo errado. Tapete tá errado. Esse canto aí é o exemplo do erro. Mas vamos lá, vamos nos ater ao quadro. Os quadros, Gente, olha só, não faz isso. Você tem 4 quadrinhos pequenos, arruma aqui, ó, 1, 2, 3, 4, faz um quadradinho aqui, faz ó. Um quadradinho, ou entendeu? bota os 4 os 4 do lado do outro. Com o restante do ambiente. Não faz isso aqui, gente. Escadinha é pra escada. Então a gente só coloca em imagem escadinha se for na escada. Você tá fazendo aquela galeria na subida da escada. Aí sim, agora aqui não fica bom. E também em cima do sofá um grande, um pequeno, voando, totalmente afastado do maior. Ou seja, não funciona, não tá certo. Aqui é erro mesmo, tá, gente? Não é nem dizer que não funciona, tá errado mesmo. Aí também cria uma sensação, gente, cria uma sensação muito de desconforto e agonia. Na sensação eu descobri onde esse lugar é lá tirar esse quadro dele. Poxa, dá muita aflição. Por que não pegou esse quadro e virou ele na horizontal? Mas aí não ia dar certo. Tudo bem. Ia passar. Tá certo. Ficou muito desproporcional. A proporção não funcionou. O que acontece é o seguinte, esse quarto é estreito, tá? A gente nem precisa de uma trena pra saber que esse quarto é estreito. Provavelmente isso aqui é uma cabeceira de casal, então aquela medida mínima. E só tá com a largura aqui acertadinha dos criados. É um quarto estreito e que tem um pé direito alto, tá? Pode não ser um pé direito duplo, mas ele tem um pé direito alto. E aí o que aconteceu? Ele alongou ainda mais esse ambiente. Ele, em vez não de ficou legal. Quebrar essa sensação, né? Ele aumentou. E olha só que ficou quase colado no teto esse quadro, um quadro. Ainda teve esses 2 pendentes laterais aqui. Deram mais essa sensação de verticalidade. Detonar de vez o negócio todo, né? Enfim, não façam isso. Esse daí foi um outro caso que a gente botou lá. E aí, tá certo ou tá errado? Muita gente disse que tava certo. Ficou bem meio a meio, tá? Esse daí, se você olhar só os quadros, eles estão certos. Eles têm a mesma linguagem, os mesmos tons. Eles estão com as distâncias certinhas, estão alinhados mais ou menos igual. O que tá errado aí foi a proporção em relação à cômoda. Ele passa do tamanho da cômoda. Então, assim, quanto a isso, ficou errado, porque ele está desproporcional ao que está embaixo, ao móvel que está ali embaixo. Bastava tirar essezinho aqui, ó. E puxar mais pra lá. Acabou, e ajustar pelo eixo da cômoda, tá? Não era um erro grotesco, mas ficou errado por causa disso. Esse daí também foi bem mais ou menos, metade achou certo, metade achou errado. As cores, a moldura, a temática, a linguagem. Tá perfeita. Mas os quadros, foi o que a gente falou, tá voando em relação ao sofá, tá começando muito depois do sofá. Eles estão muito espaçados entre si e não tem um alinhamento. Tipo assim, faltou pouco para acertar, mas erraram bastante. Só erraram na hora de colocar no lugar. Isso. Tá? Digamos que escolheram os quadros certos, mas na hora de colocar no lugar não colocaram certo. Esse daí também foi um caso que a galeria passou muito do móvel. Se tivesse algum móvel aqui continuando para cá, algum móvel aqui continuando para cá, ainda tinha um pouco de sentido de passar um pouco assim pro lado, mas ficou... parece que o sofá que tá errado ali, vamos dizer assim, né? O sofá não devia ser maior. E os alinhamentos também não estão corretos, né? Na verdade, fez uma escadinha aqui, depois... Enfim, poderia ter sido melhor organizadas essas peças de forma que criasse uma unidade visual mais bacana. E aí é uma maneira de criar sobreposição sem estar apoiado o quadro. Ficou bem interessante essa questão de prender naqueles botões com uma cordinha, né? Ficou bem legal esse estilo, né? Esse estilo. A questão do passe-patur, como a gente falou, que você consegue aumentar uma imagem. Só que eles passaram do tamanho da guarda da cama e acabaram errando um pouco nessa questão, tá? E aí também é um outro caso que foi por um pouquinho que erraram também, que o sofá ficou maior. Aí a gente consegue ver a questão da altura do quadro e como faz total diferença. Se esse quadro ficar muito para cima, ele fica voando, então não orna, né, vamos dizer assim. Tá muito alto aqui. Aqui tá certo e aqui tá errado.
Bom, gente, terminamos as nossas imagens. Vamos responder as perguntas que deixaram pra gente Ah, sim, as perguntas que ficaram nos stories, né? Então vamos lá. Como combinar os quadros quando o estilo de decoração não é bem definido? Foi, eu acho que aquilo que a gente falou no início. Ele tem que ter a ver com a sua personalidade, não necessariamente precisa ter a ver com o estilo da decoração. Claro que tem que ter, né? É óbvio. Mas assim, você não tem. Você quer dizer assim, sua sala é neutra e você não soube identificar qual é o seu estilo. Como que você vai escolher seus quadros? Eu acho que é essa a pergunta. Isso. Tem que ter a ver com a sua personalidade, tá? Eu tô falando olhando pra lá e pra cá. Tem que ter a ver com a sua personalidade. Então, assim, pensa na questão. Se tá tudo muito neutro e você quiser botar uma cor, você coloca uma cor que vai ficar legal, tá? Escolhe a ver com você. Onde encontrar quadros com preço bom. Temos uma... A gente, na verdade, ia convidar a Raquel para fazer parte dessa live com a gente, mas com esse travamento do celular aí, técnicos. não vai rolar. Raquel, a gente vai deixar pra gente fazer esse bate-papo em outro momento, tá? Mas, gente, a gente sempre indica aqui em Campos, quem é aqui da cidade, mas quem não é, ela também envia pelo correio, a Otoquadros, @Otoquadros. E aí, qual é a ideia? É você fazer o quadro do jeito que você quer. Então você pode pegar aquela imagem... Não é jabá porque ela tá aqui ou porque é nossa parceira, não. Ela realmente tem um preço excelente. E uma maneira de você conseguir deixar o quadro com preço bom é o que eu falei naquela hora. Não bota o vidro, mas tem que ser um material que permita isso. Não coloca vidro, você consegue deixar ele muito mais em conta e aí escolher molduras mais finas, mais retinhas, sem muito trabalho. É só na hora de escolher a moldura você conversar com quem que vai fazer para você o quadro e falar assim, olha, eu não queria gastar muito, qual moldura que você tem aí com preço legal e faz o orçamento. E cara, é o que a gente fala sempre com relação a preço. Preço depende do valor que você dá para aquela peça. Então, preço pode ser muito relativo, às vezes a gente pode falar uma coisa e às vezes ser diferente para você. Então, é muito complicado a gente falar e indicar preço bom. Porque a gente não sabe o que é preço bom pra você. O preço é bom. Enfim, no nosso ponto de vista, né? Vamos botar assim. Rapidinho. Vamos só terminar. Tempo. Pode ser que já tenha acabado. Será? Não, vê por ali. Tá, desculpe, gente, é porque a gente tá sem noção. Tá meio confuso. Isso daí, Raquel. Assim como tudo na decoração, tá? É investimento. Quadro é investimento, adorno é investimento. Até porque se você o seu espaço é um investimento. Eu falo muito assim, uma vez eu atendi um casal que ia casar e aí eles estavam escolhendo os quadros, os móveis todos, a decoração em si, né? E às vezes ficava reclamando assim, nossa, e eles até tinham uma condição legal, tá, gente? Ai, mas isso aqui tá tão caro, isso aqui tá tão caro. Aí eu peguei e virei pra eles e falei assim, quanto que vocês estão gastando, investindo na decoração do casamento de vocês, da festa de casamento? E eles não era pouco. Pra mim, não. Foi sabe quanto que eles estavam gastando? 120 mil. 120 mil. Ou seja, realmente não era uma pessoa que não tinha condição. Eles estavam reclamando que os móveis da sala, a gente estava vendo numa loja que até estava com preço bom, que estava dando em torno de 20 e poucos mil. Os móveis da sala que iam durar anos e anos, a decoração do casamento ia durar algumas horas e ficar registrado só em imagens e na memória. Então, gente, a questão desse casal é que a gente tem que pensar na questão do valor. Às vezes a pessoa dá valor, meu casamento, todo mundo vai ver, mas é sua casa, todo mundo vai ver. Então, assim, o que aquilo ali tem de valor pra você? A gente tem que dar muito valor às coisas. E um quadro que às vezes é R$200, como eu tava falando, ele vai ficar ali por quanto tempo, sabe? Ele vai viver ali por, sei lá, às vezes por 10, assim, 20 anos. Então, dividido por R$200 por 20 anos, nada, né? De graça. Então, a gente tem que levar em consideração, pensar e analisar tudo isso. Parece que a gente tá meio que fazendo uma propaganda do nosso trabalho, mas não é, gente. Valorize mais a sua casa. Dê mais valor àquilo que tá ali para compor a sua personalidade, a sua qualidade de vida. Porque a sua casa é a sua... É parte de você, sabe, né? Tem uma casa que tem conforto, bem-estar,
conforto acústico, térmico e visual, Isso é saúde mental. Isso, faz bem pra sua saúde mental. Às vezes até física. Isso, porque Tá. se você tá com problema na saúde mental, estressado, ansioso, às vezes não sabe porque não gosta de ficar em casa, às vezes nesse período de pandemia que você precisa ficar em casa, você fica agoniado, eu não aguento mais ficar em casa, estressado, porque sua casa não tá te fazendo bem às vezes. Então, é muito, muito importante ter esse bem-estar. Isso faz muito bem pra você. Então, você ter um ambiente bonito, arrumado, decorado, com a sua personalidade, dá vontade de ficar, dá vontade de permanecer, de curtir, é aquelas coisas que a gente não tem nem transformar palavras. casa em lar. É isso aí. Então, ó, pensem bem na hora de você organizar o seu espaço, no investimento que você está fazendo no seu espaço, porque a gente fala assim, comprar decoração, comprar adorno, comprar quadro, tapete, cortina, não é gastar dinheiro, é investir no seu bem-estar, tá bom? Fica a dica, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no nosso canal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar todos os vídeos que a gente coloca por aqui. Tem muita coisa legal, não é? Isso daí. Tchau, tchau!